Em 1986, é eleito o primeiro Congresso Nacional pós-ditadura, que também desempenha o papel de Assembleia Constituinte. Naquele momento, inclusive, o país tinha uma enorme força de renovação para transformar o país num país justo, igualitário, moderno. O grupo que se organizou aqui, a primeira coisa que ele fez, a primeira atividade que ele fez, foi de garantir que a Constituinte fosse composta por pessoas que não fossem candidatos a deputado. Ou seja, candidata a Constituinte. Era Constituinte exclusiva. E havia uma outra corrente, que era a corrente do governo, de que deveríamos eleger os deputados, e os deputados se tornariam constituintes e fariam a Constituição. Então, a primeira atividade nossa, aqui em São Paulo especialmente, foi ir contra a Constituinte de deputados e ser a favor da congressual. Nós perdemos. Mas depois, quando começou a Constituinte, nós entramos imediatamente para entrar no regimento interno da Constituinte, criar uma cláusula segundo a qual o povo poderia apresentar emendas para a Constituição, para o projeto de Constituição. E nós conseguimos recolher nada mais, nada menos que 12 milhões de assinaturas pelo Brasil afora. Tinham vários, acho que pelo menos 6 sacos esses de lona, saco de viagem, como é que se chama isso? Né? Grossos, que fica de pé assim. Eu tinha 6 deles, cheios mesmo, de papelada, né? E cada assinatura, uma folha pegava 30 assinaturas. Quando nós chegamos com as folhas lá em Brasília, era com um carrinho. Abrindo uma sala só, você lembra disso? Porque não tinha onde pôr, eles não tinham. Era muito divertido. Eu diria mais do que uma sala, isso era um salão, com estantes e tudo. E era muito interessante que as funcionárias que recebiam adoravam aquilo tudo. É isso que eu achava, participação popular, assim, no ato, sabe? Sentiam, isso vale a pena. E se punham todos a ajudar. Um capítulo que foi muito importante, foi muito inovador, inclusive comparativamente com o resto do mundo, foi o capítulo sobre o meio ambiente. O meio ambiente, ela deu grandes avanços. E esse capítulo sobre participação, etc., permanente, etc., ela deu grandes avanços. Mas era o que se podia conseguir naquele momento. De lá para cá, a coisa muda. De um lado, a participação popular reduziu enormemente, quer dizer, não há mais, digamos, um empuxe da sociedade para opinar sobre o que o Congresso decide. Está sendo com muita facilidade modificadas coisas importantes, ou deixado de fazer coisas que ainda precisavam ser regulamentadas, e nisso nós pegamos um momento da sociedade brasileira que ela está menos participante. Defender a Constituição, qualquer que seja ela, porque ela é a lei máxima. Ela é a lei máxima, exatamente. Porque o Estado de Direito, como a gente chama, é o Estado que funciona com base no respeito à lei. E a lei máxima, que rege todas as outras, é a Constituição. Então, o respeito à Constituição é básico. Se a gente começa a desrespeitar a Constituição, o país desmorona. Então, seja ela como ela é, melhorável como é insuficiente em muitas coisas, mas é a lei máxima. E que foi conquistada depois de 20 anos de ditadura que desmontou tudo. E agora tivemos mais um períodozinho de desmonte de direitos que estavam lá. E isso é um problema do chamado tecido social. Se há um tecido social esgarçado, que as pessoas não se encontram, não discutem, não falam, não combinam as coisas, não sai nada. Nós temos que criar dentro do tecido social o máximo possível de grupos de pessoas que discutam, falem e conversem. Houve uma época em que a Igreja Católica, na qual nós somos bastante ligados, tinha as comunidades eclesiais de base, que eram pontos desse tipo, que as pessoas discutiam, quer dizer, viam o que era necessário naquele bairro e trabalhavam em torno disso. Isso está faltando agora. É o que está faltando mais no Brasil.